Olá pessoal, nessa nossa videoaula nós iremos aprender a classificar e a identificar espécies nucleófilas e eletrófilas, tá? Aqui o exemplo está pedindo para classificar se as espécies A, B, C e D são eletrófilas ou nucleófilas. Bem, gente, é importante mencionar o que é uma espécie nucleófila ou nucleofílica. Uma espécie nucleofílica é aquela que é rica em elétrons e ela pode compartilhar esses elétrons com outra molécula ou íon, enfim. Já a espécie eletrófila é uma espécie pobre em elétrons, ou seja, ela tem disposição em ganhar elétrons por compartilhamento, só que vindo de uma outra molécula, de uma outra espécie. Então, sabendo disso, nós podemos também dizer que as espécies nucleofílicas ou nucleófilo é uma base, tá? Enquanto que os eletrófilos são ácidos, certo? Esse é o princípio básico que você também pode atribuir a essas espécies. Sabendo disso, vejamos o caso da água. E para identificar, você deve conhecer a estrutura ou então a configuração eletrônica, se for uma espécie simples, tá? Como é o caso do magnésio e do bromo. Você tem que conhecer a estrutura dele, a configuração eletrônica, enfim. Mas a melhor maneira, neste caso, quando for molécula, é você conhecer a estrutura de Lewis dele, tá? É uma das. Então, a água tem essa estrutura aqui, ó, com dois pares de elétrons isolados no oxigênio. Então, a água, ela tem possibilidade de doar elétrons, tá? Compartilhar com outra espécie, muito mais do que receber elétrons. Então, neste caso, por o fato dela ser rica em elétrons, tá? Então, ela é uma espécie nucleofílica, tá? Nucleofílica. Uma espécie nucleofílica. Então, sendo assim, temos que sempre observar: há elétrons que possam ser doados na estrutura? Se sim, é um nucleófilo. Se não tiver, então não pode ser um nucleófilo. Bem, vamos agora analisar o magnésio 2+. O magnésio, você pode observar que ele perdeu 2 elétrons, certo? Então, o magnésio, de fato, ele possui na sua estrutura, tá? Menos elétrons, estrutura eletrônica, menos elétrons do que quando ele no estado fundamental. Então, o magnésio, neste caso, o magnésia, por exemplo, o magnésio possui número atômico igual a 12, né? Eu posso olhar com a configuração eletrônica dele, talvez fique mais fácil visualizar, porque classificamos ele como uma espécie eletrófila. Então, ó, fica 1s2, 2s2, 2p6, tá? Essa é a configuração no estado que ele se encontra, 2+. Porque, no caso, ele teria 3s2. Só que esse é no estado fundamental, só que aqui está 2+, ó. Então, significa que ele perdeu esses elétrons aqui, ó. Então, ele tem um orbital vazio, prontinho para receber um par de elétrons, tá? E nessa situação aqui, aí você pode perguntar, mas ele não poderia doar mais elétrons? É pouco provável que ele vá doar, compartilhar elétrons, já que ele perdeu 2. Então, ele tem um orbital vazio que pode receber um par de elétrons de outras espécies, tá? Então, neste caso, ele é uma espécie eletrofílica, tá? É uma espécie eletrofílica. É uma espécie eletrofílica. Bem, prosseguindo, o bromo. O bromo, se você observar bem, o bromo tem número atômico 35, o bromo menos, tá? Você pode fazer a configuração dele igual fiz aqui,
Muito embora nesse momento aqui eu não irei fazer. Então o bromo, se você pegar só a camada de valência dele, a camada de valência do bromo vai ser 4s2, certo? 4p5. Isso no estado fundamental, mas ele não ganhou um aqui, ó. Então fica 6. Ou seja, o bromo, ele possui 3 pares de elétrons no entorno dele, tá? 4 pares de elétrons que podem ser doados, compartilhados com outras espécies. Então, neste caso, pelo fato dele ter esses elétrons que possa doar, ele é classificado como uma espécie nucleofílica. Ele é um nucleófilo. E por fim, ficou o BCl3. Neste caso específico, nós temos que olhar o átomo central, tá? A estrutura do BCl3 é uma espécie assim, ó, Cl, estrutura em traços, né? Ele não tem par de elétron isolado, certo? Só que eu deixei aqui espaço para dizer que nessa região aqui ele possui um orbital, que a gente pode apresentar por uma caixinha, uma bolinha ou um halteres, como queira, vazio, tá? Você pode fazer a configuração do boro e observar isso. O boro é número 5, né? Então o boro tem número atômico igual a 5. Então é 1s2, 2s2, 2p1, é isso? Então quando ele faz três ligações, a estrutura dele fica assim, ó. O orbital S, você excita um elétron que está no 2s2 para o 2p. Então a configuração dele vai ficar assim, ó, ligado. Vai ficar 3 pares de elétrons correspondentes a 3 ligações. As 3 ligações. Então vai ficar aqui, ó, esse aqui, ó, vai ficar um orbital prontinho para ser utilizado, ou seja, um orbital vazio. E o fato dele estar vazio, isso possibilita que ele possa ligar um par de elétrons advindo ou compartilhar um par de elétrons advindo de outra espécie, tá? Essa espécie BCl3 e todos os compostos ali da coluna do boro são conhecidos como ácido de Lewis. Então o que pode ocorrer é o compartilhamento de um par de elétrons entre o boro, tá? Aceitando no orbital vazio que ele tem, com outra espécie qualquer. Por isso ele é chamado ou classificado de eletrófilo, tá? Eletrófilo. Uma espécie eletrofílica, tá? Uma espécie eletrofílica. Então esse é o critério de poder classificar uma espécie em nucleófila ou eletrófila. Nucleófilo, se tem elétrons que podem ser compartilhados doado com outras espécies. Eletrófila, se ela tem disposição a receber pares de elétrons, ou seja, ela tem que ter orbitais vazios para que isso ocorra. Ok, pessoal?